E nesta quinta-feira, o abaixo-assinado na internet que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, atingiu a marca de 1.500.000 signatários. Na descrição do site, Moraes é acusado de abuso de poder e de ordenar a produção de provas ilegais contra investigados pelo STF. No começo desta semana, um grupo de deputados e senadores anexou uma cópia do abaixo-assinado virtual ao pedido de impeachment do ministro apresentado ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Integrantes da oposição criaram os sites Votos Senadores e Votos Deputados para listar o posicionamento de cada congressista em relação ao pedido. Os sites mostram os telefones e também as redes sociais de cada parlamentar, com o objetivo de pressionar os indecisos a se manifestarem. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Nesta semana, na quarta-feira, nós inclusive lemos os nomes de todos os senadores, dos que são favoráveis, dos indecisos e também dos que são contrários. Mas eu queria bater na tecla dos indecisos e vou até pedir para a produção para a gente exibir mais uma vez, se me permitir, Ana, antes do seu comentário, para a gente trazer os nomes desses senadores que ainda não se posicionaram em relação a esse tema. São eles, está aí na tela para quem nos acompanha. Deixa eu ver aqui, vamos lá. André Amaral, Ângelo Coronel, Benê Camacho, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Dr. Irã, Eduardo Braga, Fernando Dueire, Fernando Farias, Flávio Arntz, Giordano, Irajá, Jader Barbalho, Jaime Campos, Jussara Lima, Laércio Oliveira, Mara Gabrilli, Marcelo Castro, Margarete Busetti, Messias de Jesus, Renan Calheiros, Rodrigo Pacheco, Romário, Sérgio Petecão, Soraya Tronic, Veneziano Vital do Rego e Zenaide Maia. Li agora, então, os nomes dos senadores indecisos que ainda não se manifestaram em relação a esse tema. Ana, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Paula. A pressão funcionando, né? O número vem aumentando de maneira expressiva, até para confusão, né? Para jurídica a qual estamos sendo submetidos já há alguns anos. Boa noite, Pioto, Silvio, hoje mestre Alexandre Garcia, e muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, eu acho que isso já foi além de qualquer freio constitucional. Claro que temos que usar os nossos freios e contrapesos que estão na Constituição. O Senado é a casa revisora que pode usar essa ferramenta de freios e contrapesos quando o tema é o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucionalidades cometidas por ministros, né, da Corte. Mas eu acho que já extrapolamos essa esfera, Paula, como se tudo que nós estamos sendo submetidos há alguns anos não fosse grave o suficiente. Há alguns dias o Brasil não sai do noticiário americano. Hoje de manhã foi exatamente a mesma coisa. Eu mandei aí para a nossa produção a nossa bandeirinha ali no noticiário, mostrando que, diante da censura mundial, censura na Austrália, até no Reino Unido, o Brasil ele figura ali como a Suprema Corte baniu o X para combater desinformação. Então, Paula, isso acaba trazendo aquilo que nós comentamos a semana toda aqui, né? Não apenas a insegurança jurídica, mas a insegurança econômica. Quem nos Estados Unidos, né, em sã consciência, em plena consciência, vai olhar para uma notícia dessa e depois juntar, vamos falar daqui a pouco, né, juntar a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes pegou 18 milhões, simplesmente confiscou 18 milhões da Starlink, que tem outros investidores além de Elon Musk, e colocou nos cofres da União. Então, Paula, é grave o que nós estamos vivendo. Os senadores precisam entender que a nossa economia, os caminhos da nossa economia, dos nossos investimentos, das nossas artérias econômicas, estão nas mãos do Senado. Isso vai muito além de política. É preciso proteger a nossa Constituição e proteger a nossa economia. Porque, Paula,
Dependendo do que acontecerá na eleição aqui, de 5 de novembro, o Brasil pode sofrer sanções graves por parte do governo americano com Donald Trump, né? E quem vai pagar essa conta não vai ser o Alexandre de Moraes ou o STF, vai ser o povo brasileiro. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A gente traz esse número de 36 senadores aí se posicionando favoravelmente a um pedido de impeachment, mas vale lembrar que nunca ocorreu uma votação de impeachment de ministro do Supremo no Brasil. É um processo longo, é um processo demorado, e a gente está falando de 36 para 41, que faltariam aí 5 senadores, mas isso seria apenas para votar. Para abrir o processo, exatamente. Uma comissão ainda deveria ser instalada, deveria produzir um parecer, e aí esse parecer, então, que seria votado por maioria simples, 41 senadores, aí começa o processo, abre-se prazo para defesa, enfim, e aí lá na frente precisaria de 2/3, 54 senadores. Então é um caminho longo, acho importante a gente esclarecer para quem nos acompanha, porque às vezes as pessoas fazem contar 36 para 41, falta pouco, faltam 5. 5 para um passo. Sim. Tem outros passos ainda a serem seguidos, se é que isso vai avançar, né, Piotto? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida, Silvio. Alexandre conosco, seja bem-vindo uma vez mais, Alexandre, a todos que nos acompanham. Tem 2 pontos de vista que a gente precisa levar em conta. Primeiramente, que sim, faltam 5 e é só para abrir o processo, mas uma vez aberto, as coisas começam a mudar de paradigma. Até o momento, a dificuldade é de quem está pedindo o impeachment do ministro Alexandre. Uma vez aberto, porque conseguiu as 41 assinaturas, aí a dificuldade maior, obviamente, quem entra em rota de proteção, de autoproteção, é o acusado. Este é um ponto de vista. O outro nada disso está acontecendo por acaso. Nós estamos vendo há muito tempo abusos do Supremo Tribunal Federal, especialmente os acusados, os que levam a acusação do próprio ministro Alexandre de Moraes, que neste caso da Folha ficaram notórios. Os abusos que ele cometeu, inclusive de pedir para fazer um relatório da forma como ele gostaria de receber, ele pedindo. Na verdade, ele não pede, ele mandando o TSE fazer o relatório do jeito que ele gostaria de receber como presidente de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, como ministro que ele iria julgar. Não cabe isso no direito brasileiro, não deveria caber. Assusta ainda mais que isso está cabendo dentro da Corte Maior do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as evidências estão todas aí. A pergunta que se faz é por que esses outros senadores todos estão assim, como se pode dizer, indecisos? Indecisos em quê? Qual é a indecisão? Tá, é inédito? Tá, tudo na vida é inédito até que aconteça uma vez. Então, essa questão de semântica, vamos lá, já está superada. Fato é que nós temos uma série de evidências, e estamos falando de evidências. As reportagens da Folha de São Paulo, as conversas completamente, abre aspas, cabulosas, né? Para usar uma expressão de outros tempos aqui, são comprometedoras do ponto de vista do julgamento, da lógica que deveria funcionar o Supremo Tribunal Federal. Mas estas são as mais recentes. Nós estamos falando de todo o arbítrio usado, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, de não permitir, por exemplo, que advogados tivessem acesso aos autos, de impedir que os advogados atuassem, de impedir a ampla defesa, de ferir de morte o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. Em tantos casos, qual é a indecisão? Porque não confio na reportagem da Folha, embora as evidências, a reportagem é só o meio. Nós temos ali as conversas elas jamais foram negadas, muito pelo contrário, quiseram dizer que aquilo era normal. Não, não é normal. Então, quer dizer, ninguém está desmentindo aquilo, está querendo dar uma outra versão. Mas tudo que está acontecendo há tanto tempo, esses senadores ainda estão indecisos. Mais que isso, a Ana já lembrou e a gente vai comentar isso daqui a pouco. Agora vem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é um confisco nas contas, tanto do X quanto da Starlink no Brasil, para pagar essa multa. Mas espera um pouquinho, é uma sentença? Uma determinação de multa é uma sentença transitada em julgados? Tem um recurso da Starlink lá. Esse recurso foi julgado, foi analisado, a ampla defesa foi garantida a uma empresa que atua no Brasil e os senadores estão
em dúvida, estão indecisos estes senadores. Menos mal que 36 já tenham se decidido. Os que estão votando contra, bom, isso é daquela patota que o Silvio já fez uma classificação aqui ontem, né?